Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos vídeos que estávamos fazendo e hoje nós vamos falar sobre o nível neurológico da aprendizagem, o nível 2, que é o comportamento. Nos dois vídeos anteriores nós falamos sobre o nível 1, o nível neurológico 1, que foi o ambiente, e hoje nós vamos falar sobre o comportamento, que é o nível 2. Lembrando que estamos falando sobre a personalidade humana, mas dentro da visão da PNL, dentro da visão da programação neurolinguística, que é uma visão muito mais objetiva da personalidade, muito mais voltada para resultados. A PNL não está interessada em problemas psicológicos, a PNL não está interessada em estudar patologias. A PNL está interessada em modelar programas mentais de excelência, como eu falei no vídeo passado. Bem, mas dando continuidade aos níveis neurológicos que foram criados por Robert Dilts, como eu falei no vídeo anterior, Robert Dilts, que que deu uma contribuição imensa para a PNL e continua dando. É um cara fantástico. Vale a pena ler, estudar e pesquisar sobre Robert Dilts. Bem, o segundo nível neurológico da aprendizagem, da personalidade humana, para Dilts, no caso, é o nível do comportamento. O nível do comportamento, pessoal, é muito importante. O comportamento é algo importante. Cabe lembrar que a nossa personalidade ela é formada por pensamentos, sentimentos e comportamentos. Pensamentos, sentimentos e comportamentos. Esses três aspectos juntos formam a nossa personalidade. E o comportamento é a parte de nossa personalidade que é visível, que é observável. Eu não tenho como ver aquilo que você pensa. Eu não tenho como ouvir aquilo que você pensa. Mas o seu comportamento eu posso ver. Aquilo que você diz, eu posso ouvir. Então o nosso comportamento ele é a parte visível da personalidade, aquilo que pode ser observável dentro de nossa personalidade. Não dá para observar o pensamento das outras pessoas. Sentimentos você ainda percebe, porque por conta das expressões, a linguagem corporal, você percebe quais são os sentimentos que aquela pessoa está passando, vivendo, sentindo naquele momento. Mas os pensamentos realmente é muito mais difícil. Mas o comportamento é visível, é perfeitamente observável. O comportamento é a parte de nossa personalidade mais externa. Pensamentos estão aqui. Sentimentos, você sente suas emoções em todo o corpo, não só na sua mente. E o seu comportamento é a parte de sua personalidade mais externa. Digamos que é a parte da sua personalidade que interage diretamente com o mundo à sua volta. É o comportamento que literalmente toca as coisas, realiza as coisas. Em PNL, nós temos um conceito interessante para a palavra resultados. Você já se perguntou o que são resultados? O que é um resultado? Para a PNL é uma coisa interessante. Resultado, para a PNL, é tudo aquilo que te acontece. Resultado, para a PNL, é tudo, absolutamente tudo que te acontece. Aconteceu a você, resultado. Isaac, mas pelo amor de Deus, eu não tive culpa, não foi eu que criei aquela situação, foi não sei quem. Para a PNL, tudo que chega a você, tudo que te acontece, chama-se resultado. E, para a PNL, todo e qualquer resultado é consequência do seu comportamento.
Eu acho isso fantástico. A PNL, ela não passa a mão na cabeça das pessoas. A PNL, ela traz a pessoa para a responsabilidade da própria vida. Olha que coisa fantástica. Seja lá o que venha a acontecer com você. É resultado do quê? Do seu comportamento, das suas ações e das suas atitudes. Todo resultado para a PNL é consequência do seu comportamento. E se você for estudar isso a fundo, você vai chegar a essa conclusão também. É um fato verdadeiro. Então, o nosso comportamento é algo muito importante, porque é ele que está na extremidade da nossa personalidade. E é ele, o nosso comportamento, que cria toda a nossa vida, cria os resultados que a gente obtém na vida. Então é muito importante que a gente compreenda e observe o nosso comportamento. Comportamento, ele é aprendido. Você aprende a se comportar de tal maneira. E o comportamento, o conceito comportamento, ele é muito mais amplo do que as pessoas imaginam. Quando a gente diz a palavra comportamento, as pessoas têm uma ideia de que é um ato qualquer de você fazer qualquer coisa. Não. O comportamento é algo que abrange muitas coisas. Hábitos, vícios, sintomas. Eu vou dar um exemplo muito simples. A depressão é uma das doenças que mais tem um índice imenso, né, em toda a humanidade. A depressão hoje, se eu não me engano, é uma das doenças que eu esqueci aqui no momento, me faltou a memória no ranking, mas a depressão ela está bem próximo do topo das doenças que mais a humanidade é acometida, no caso. Me faltou a memória aqui, o ranking, mas a depressão é uma doença que tem um índice altíssimo. E a depressão, se você for em qualquer outro tipo em qualquer outro tipo de visão da medicina, até mesmo da psicologia, você vai tratar a depressão como uma doença, como uma patologia. Se você for estudar a depressão dentro da PNL, a PNL vai dizer que a depressão basicamente é um comportamento. Olha que coisa fantástica. Enquanto eu não estou aqui dizendo que a psiquiatria, que a psicologia, que a psicanálise, eu não estou dizendo que essas ciências estão erradas. Não. Cada uma delas tem uma própria visão do ser humano. Eu estou dizendo que para a PNL, a depressão é praticamente um comportamento. E isso é fantástico. Você já reduz, você já tira o nome doença, a palavra doença, e já reduz isso a um comportamento. E comportamento você cria, você muda, você altera, você substitui. Isso é fantástico. A PNL é fantástico. Então, o conceito de comportamento para a PNL é muito amplo. Basta dizer que a depressão praticamente, para a PNL, praticamente a depressão é um comportamento. Se você for a um médico e ele perguntar qual o seu problema e você falar assim, doutor, eu tenho depressão. Se você for a um psicanalista e dizer, eu tenho depressão. Um psicólogo também, provavelmente, eu tenho depressão. Esses profissionais, eles vão traçar uma forma de tratamento para você.
No momento que o profissional aceita que a depressão é uma doença, ele já vai de imediato criar todo um tratamento para você. E você vai sair da consulta com a ideia ainda mais fixa na sua mente de que você tem depressão. Se você for a um profissional do PNL e diz a ele, eu tenho depressão, esse profissional do PNL, de programação neurolinguística, ele vai se virar para você e dizer assim, o que você faz? O que você faz para criar a depressão? Olha que pergunta estranha. Para o paciente, é uma pergunta estranhíssima. O que eu faço para criar a minha depressão? É uma pergunta... Porque para a PNL, a depressão e muitos outros comportamentos aí que as outras ciências dão um diagnóstico bem mais complicado, para a PNL a depressão é um comportamento. E você segue um passo a passo para criar esse comportamento. Você pensa de determinada forma, você passa a sentir a si mesmo e o mundo de determinada forma. Você passa a conduzir o seu corpo de determinada forma. Pensamento mais sentimento mais o seu corpo igual depressão. Você começa a pensar de forma pessimista, você começa a sentir o mundo e a si mesmo de uma forma negativa, o seu corpo assume aquela postura o seu corpo vai assumir aquela postura para acompanhar o seu pensamento e o seu sentimento, você vai ficar mais cabisbaixo, você vai ficar com aquela aparência sem energia, seu corpo, você vai andar meio que arrastado. No final, você diz, eu tenho depressão. E para a PNL, a depressão é um comportamento. Mude a maneira de pensar, mude a maneira de sentir a si mesmo e o mundo, mude o seu corpo, respire mais, pratique esporte, mude a alimentação, mude, e você verá que a sua depressão, que era um comportamento, vai se alterando e vai se transformar em um outro comportamento muito mais saudável. Então, o conceito de comportamento para a PNL é um conceito muito mais amplo, é um conceito muito mais vasto. E o comportamento, ele traz os nossos resultados. O seu comportamento cria os seus resultados. Então é muito importante que você passe a observar o seu comportamento. Isso é fundamental. Se você está insatisfeito com os resultados que você tem na vida, se você está extremamente decepcionado com os resultados que você tem na vida, com as coisas que estão te acontecendo, olhe bem para essas coisas que te incomodam. Olhe bem para isso e faça essa análise. Esses resultados simplesmente não surgem na tua vida. Eles são consequência do teu comportamento. Os resultados não aparecem como mágica na vida das pessoas. É necessário uma causa. É necessário que você crie a condição para que aquele resultado específico apareça. Você precisa assumir essa responsabilidade. O seu comportamento, o seu comportamento habitual do seu dia a dia, do seu cotidiano, ele provavelmente também começou na sua infância. Tudo começa na infância. Porque foi na infância que você começou a aprender a ser a pessoa que você é. Então esse comportamento que hoje você tem, por exemplo, Isaac
eu deixo tudo para depois. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei das minhas obrigações, eu sei dos meus horários, eu sei tudo que eu tenho que fazer. Mas eu deixo tudo para depois. E vou deixando para depois. E vou deixando. E no final, embola tudo e eu não faço nada. É um comportamento. É um comportamento. Esse comportamento, com toda certeza, não começou agora. Começou há anos atrás. Provavelmente na sua infância, na sua adolescência. Talvez você tinha alguém que fizesse por você. Talvez, não sei, funcionário em casa, sua mãe, arrumava suas coisas, arrumava o seu quarto. Enfim, o mais importante sobre o comportamento é que você precisa tomar o quanto antes consciência dele. Você precisa perceber, tomar consciência de quais são os comportamentos que você tem, quais são os comportamentos que você mais usa no seu dia a dia, comportamentos que já se transformaram em parte de sua personalidade, uma parte fixa de sua personalidade, e que traz resultados negativos para você. E sobre o comportamento, é isso que você tem que ficar mais atento. Observar qual é o comportamento que está criando aquele resultado negativo específico. Se você quer melhorar sua condição de vida, se você quer crescer como ser humano, se você quer obter resultados positivos para a sua vida, você tem que observar o seu comportamento, tomar consciência dele. Quando um comportamento se torna repetitivo, quando um comportamento se torna rotineiro, quando esse comportamento você repete ele tantas vezes que você começa a fazer ele de forma automática, esse comportamento se transforma em uma habilidade. Esse é o terceiro nível neurológico. Olha como os níveis estão, todos os níveis neurológicos, eles estão interligados. Não existe independência entre um nível e outro, todos estão interligados. Começou no ambiente. Lá no ambiente, na tua infância, você começou a aprender tudo sobre o mundo e sobre você mesmo. Você começou a adotar comportamentos na sua infância. Aquele sujeito muito medroso, muito tímido, vai investigar a infância dele, que provavelmente na infância dele ele tinha ou pais muito opressores, muito rígidos, que não dava liberdade dele brincar, dele aprontar, dele fazer as coisas que toda criança gosta de fazer. Aí ele foi adotando um comportamento mais sério, um comportamento mais rígido, mais disciplinado. Aí depois alguém disse assim: poxa, fulano, o seu filho é tão educado, o seu filho ele é tão disciplinado, eu queria que o meu fosse assim. Seu filho é tão educado. Aí a criança escuta aquilo, recebe um elogio, aí a criança diz assim, ou melhor, o cérebro da criança diz assim: opa, que legal, esse comportamento é legal, o pessoal valoriza esse comportamento, eu vou me manter assim. Aí aquela criança vai ficando, aquela criança sem iniciativa, tímida, muito certinha, muito educadazinha, chega na fase adulta. Quando chega na fase adulta, ela traz esse comportamento para a fase adulta. E na fase adulta, meu velho, a vida não é mole. A vida não é para amadores. Eu sempre digo isso. A vida não é para amadores. A vida, ela realmente, ela te chacoalha. Você tem que dar o melhor de você. Então, aquela criança que trouxe aquele comportamento na infância, pai muito disciplinador, pai muito rígido, se ela saísse da linha, o pai castigava ela, ela foi se tornando uma criança mais tímida, sem iniciativa, muito contida. E aí todo mundo diz: que criança educada,
Que criança disciplinada? É um reforço. É um reforço. Aí a criança chega na fase adulta assim, bem educada. Gente, eu não estou dizendo que você não tem que ser educado, não é isso, mas entenda o contexto. Aí você chega na fase adulta com medo, uma pessoa que não se lança para o mundo, uma pessoa que não acredita muito em si mesma, porque foi muito podada na infância. É um comportamento. Timidez é um comportamento. Medo é um comportamento. Pois é, medo não é uma emoção, não é. Mas por trás é um comportamento. Tem pessoas que têm fobias, e essas fobias, em muitas pessoas, na grande maioria das pessoas, a fobia já é parte da personalidade da pessoa. Assim como a depressão é parte da personalidade da pessoa. Não é uma doença, é da personalidade da pessoa. É um traço fortíssimo da personalidade da pessoa. É comportamento. Pode ser mudado? Pode. Pode ser alterado? Pode. Pode ser completamente transformado? Pode. Por que pode? Porque o seu cérebro tem 200 bilhões, vou repetir, seu cérebro, essa coisa que tem aí dentro da sua caixa craniana, tem 200 bilhões de neurônios. E esses 200 bilhões de neurônios estão aí para obedecer às suas ordens. Se você colocar na sua cabeça que você tem que ser uma pessoa assim, 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 se você pôr na sua cabeça, eu quero ser uma pessoa feliz, alegre, otimista, uma pessoa que resolve as situações, se você pôr na sua cabeça e você manter esse estado de mente por um tempo prolongado, os seus 200 bilhões de neurônios, eles vão pegar essa informação, esse pensamento, eles vão criar redes neurais aí dentro de sua cabeça para executar essa ordem. E eles vão fazer isso. Por quê? Porque eles foram programados para isso. Mas como você tem na sua memória um monte de informação negativa, um monte de informação limitante, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho coragem para isso, me falta inteligência para isso, me falta ousadia. Como você tem um monte de ideias limitantes na sua memória, os seus 200 bilhões de neurônios, eles estão aí para trabalhar a seu favor. Nesse caso, neste caso específico, eles estão aí trabalhando a favor dessas ideias que estão em sua memória. Então, eu fugi um pouco do tema comportamento. Mas valeu. Eu estava dizendo que quando você tem um comportamento que ele é repetitivo, que você está sempre repetindo esse comportamento, ele se torna uma grande habilidade, que é o terceiro nível neurológico da aprendizagem. Habilidade. Habilidade e capacidade. Um comportamento que você repete várias vezes se transforma numa habilidade. E você passa a executar essa habilidade de uma forma mecânica. Você nem mais pensa sobre isso. O cara que é depressivo, ele não pensa mais sobre isso. Ele já é depressivo. Ele já acorda de manhã se lamentando. Ele nem questiona por que... Peraí. Por que eu estou me lamentando? Não. Já virou um hábito. Já virou uma habilidade. Já virou uma competência. Você pode estar achando estranho eu te dizer isso, mas é verdade. É uma habilidade. O cérebro dele se tornou extremamente habilidoso em ser depressivo. De tanto repetir os mesmos pensamentos limitantes, as mesmas emoções limitantes, os mesmos comportamentos limitantes. De tanto fazer isso, o cérebro se tornou super habilidoso em ser depressivo. Eu já estou em 24 minutos, pessoal. Toda vez eu extrapolo. Olha só, nós vamos dar continuidade. O próximo vídeo vai ser sobre o terceiro nível neurológico, que é habilidades e competências, que eu já iniciei aqui. Quando o comportamento você repete ele tantas vezes,
que você passa que ele se transforma em uma habilidade. E aí você executa essa habilidade de uma forma mecânica, já é parte de você, já virou sua natureza. Todo mundo tem algo assim. Dirigir, por exemplo. Você está dirigindo o seu carro, eu acho que eu já dei esse exemplo. Dirigir, você, de tantas vezes você dirigir, você dirige o carro, você atende o celular, você sintoniza o rádio, você conversa com a pessoa atrás, você presta atenção em tudo, menos em dirigir. E você dirige ali automaticamente, de forma mecânica. O que é isso? É uma habilidade. De onde ela veio? Da repetição. O que é a depressão? É uma habilidade. De onde veio? Da repetição. Repetir o quê? Determinados pensamentos, determinados sentimentos, determinados comportamentos. O que é o sucesso? É uma habilidade. É uma habilidade. De onde veio o sucesso? Da repetição de determinados comportamentos, sentimentos e ideias. Eu consigo, eu posso, eu faço. Com um pensamento nesse nível, você vai ter uma emoção que vai corresponder a esse pensamento. Uma emoção de... Você vai ter motivação, você vai ter altivez, você vai ter determinação, você vai ter um sentimento que vai inundar o teu corpo que corresponde com esse nível de pensamento. E você vai ter um comportamento também assim, que vai corresponder com esse nível de pensamento. Você vai ter um comportamento de você vai ter o senso de iniciativa, você vai lá e vai resolver. Você vai fazer isso 1000 vezes. Quando você faz isso 1000 vezes, o sucesso se transforma em uma habilidade. Você não tem como errar. Pensa que eu estou exagerando? Estou não. Existe algo em PNL chamado princípio da inevitabilidade. Isso é fantástico. Existe na PNL algo que nós chamamos de princípio da inevitabilidade. O que é isso? Já estou indo para 30 minutos. O que é isso? Princípio da inevitabilidade. É quando o indivíduo ele chega a tal ponto ele chega a tal ponto a habilidade dele para executar determinada coisa, ele chega a um nível de excelência tal que ele se cerca de tudo que é necessário para aquilo que ele está fazendo não ter a menor possibilidade de dar errado. E ele consegue. E a coisa acontece. Chama-se princípio da inevitabilidade. Mas a gente vai falar isso em outros vídeos, ok? Observe o seu comportamento nas áreas, aquela mesma coisa. No máximo 3 áreas. As áreas que você está tendo dificuldade. Analise o seu comportamento com relação às áreas que você está tendo dificuldade ou que você está tendo resultados negativos. E você vai prestar atenção e você vai observar que é o seu comportamento que está trazendo aqueles resultados. Ok? Próximo vídeo, terceiro nível neurológico, habilidades e capacidades. Ok? Até lá então, pessoal.